Enquanto caminhavam pelo jardim de girassóis, Ellen virou-se para Philip, com a expressão desconfiada, e perguntou se era verdade que ele havia preparado um lugar especial só para os dois. Philip sorriu e confirmou, questionando se ela não havia gostado da ideia. Ellen respondeu, um pouco hesitante, que não era bem isso, mas queria saber o que exatamente fariam ali. Com um olhar provocador, Philip se aproximou do rosto dela e sussurrou com malícia, perguntando o que ela achava que ele faria em um lugar onde estivessem a sós. Antes que Ellen pudesse reagir, ele selou seus lábios com um beijo inesperado. Atordoada com a atitude, ela exclamou, sem fôlego, que aquilo era loucura. Philip murmurou que a desejava. Surpresa e tremendo, Ellen indagou, com nervosismo, se ele realmente pretendia fazer isso ali mesmo, ao ar livre. Ele devolveu a provocação, perguntando se ela gostava de aventuras assim. Ellen, corando de vergonha, tentou afastá-lo com as mãos, gaguejando. Percebendo a hesitação dela, Philip recuou levemente e admitiu que também não estava pronto para aquilo ao ar livre. Disse então que a levaria até o local especial que havia preparado. Com cuidado, ele a tomou nos braços, como uma princesa, e a conduziu até uma pequena casa aconchegante iluminada por velas, com um vinho e petiscos delicadamente dispostos sobre a mesa. Quando chegaram, ele a colocou no chão e perguntou o que ela achava do lugar. Ellen comentou que a casa era pequena, ao que Philip respondeu, sorrindo, que era perfeita para os dois ficarem bem próximos. Ele a envolveu pela cintura e a beijou com doçura. Ellen não recusou o gesto e retribuiu, rendida aos próprios sentimentos. Enquanto o beijo se prolongava, ela pensava consigo mesma que não importava mais se aquilo era um romance ou parte da história original. Ela havia decidido seguir seus sentimentos, e, se o amava, não hesitaria em dizê-lo. Enquanto isso, em outra parte do castelo, Enor caminhava pelos corredores da prisão até chegar à cela onde o Marquês Onder estava detido. Este, furioso, murmurava impropérios e chutava as paredes. Quando viu Enor se aproximar, agarrou-se às grades com desespero, implorando por ajuda. Enor, com expressão cautelosa, respondeu que também queria ajudá-lo, mas que a situação não era boa. O rei havia encomendado velas aromáticas da boutique de Ellen, o que indicava que a relação entre os dois estava longe de hostil. Incrédulo, o marquês exclamou que aquilo era impossível, que o rei sempre odiara aquela mulher. Sem mais explicações, Enor retirou do bolso um documento e uma pena-caneta, estendendo-os ao marquês e pedindo que ele assinasse. Ondera, confuso, perguntou do que se tratava. Enor respondeu calmamente que era o contrato de transação pelas lágrimas da deusa. A cena então retornou ao chalé, onde Philip e Ellen haviam passado a noite. Com a chegada da manhã, Philip chamou Ellen com suavidade, perguntando se ela estava se sentindo melhor. Ainda sonolenta, ela respondeu com voz fraca que sim, e quis saber que horas eram. Philip disse que eram 7 horas e que havia preparado um banho para ela. Surpresa, Ellen hesitou, mas Philip insistiu com seriedade, queria que eles reatassem. Enquanto isso, em outro canto do palácio, Alexander confrontava Mild com severidade. Dizia que Ellen estava em perigo por sua causa. Mild, com o semblante fechado, admitia estar ciente de sua responsabilidade. Alexander acusou de permitir que Ellen estivesse com o Conde Maurice e afirmou que os dois deveriam estar separados desde o divórcio. Mild, com tristeza nos olhos, disse que, contanto que ela fosse feliz, isso já era suficiente para ele. Alexander, impaciente, replicou que aquilo não bastava e que Mild merecia recompensas por tudo que havia suportado. Ordenou-lhe que obedecesse a partir de então. Mais tarde, Ellen bateu na porta do quarto de Mild para informá-lo que precisava retornar imediatamente para fabricar as velas encomendadas por Sua Majestade. Mild compreendeu, mas ela insistiu para que ele descansasse mais, preocupada com sua recuperação. Ele garantiu que já estava melhor. Ellen, embora ainda desconfiada, se alegrou com a resposta, mas notou algo estranho na expressão dele. Quando se encontrou com uma empregada no caminho, perguntou se algo havia ocorrido com Mild durante sua ausência. A empregada respondeu que o príncipe Alexander havia visitado o conde. Imediatamente alarmada, Ellen refletiu sobre o motivo daquele encontro.
Pouco depois, ao encontrar Mild novamente antes da partida, ela perguntou diretamente sobre a visita de Alexander. Mild respondeu que fora repreendido por não ter conseguido protegê-la. Irritada, Ellen questionou a autoridade do príncipe para fazer aquilo e afirmou que nem ela o tratava com tanta severidade. Mild tentou tranquilizá-la, dizendo que estava bem, e estendeu a mão para ajudá-la a subir na carruagem. Ellen, determinada, avisou que, se Alexander ousasse fazer aquilo de novo, ela própria tomaria providências. Ao chegar à floresta de bambu, Ellen desceu da carruagem e se deparou com Eide e Terry à sua espera. Surpresa com a presença de Terry, quis saber o motivo. Eide explicou que, após beberem juntos e se tornarem irmãos adotivos, Terry insistiu em acompanhá-lo. Ellen riu e comentou que, com música, o ambiente de trabalho ficava ainda mais agradável. Mild se aproximou em seguida, com semblante sério, e avisou que havia pessoas se aproximando. Ellen, assustada, quis saber quem eram. Mild respondeu que eram várias, e que era melhor manterem a cautela. Ellen virou-se rapidamente para Eide e ordenou que ele conduzisse os trabalhadores para dentro. Disse que, caso houvesse muitas pessoas presentes, poderiam se assustar com o que estava por vir. Eide, embora confuso, assentiu e começou a agir conforme o pedido. Enquanto isso, ela encaminhou com firmeza até o grupo de pessoas que se aproximava. Um homem desceu de seu cavalo e, com voz ríspida, perguntou o que ela estava fazendo ali. Com calma, ela respondeu que estavam apenas cortando uma árvore com a permissão do Conde Maurice. Mas logo devolveu a pergunta, querendo saber quem era ele e por que estava ali. O homem respondeu de forma presunçosa, afirmando que estavam ali com um propósito. Logo, vários outros desceram dos cavalos, sacando suas espadas. O líder apontou na direção de Ellen e Mild e declarou que queriam dinheiro. Eide, assustado, exclamou em desespero, enquanto Mild gritava de indignação. Mas Ellen interveio antes que ele agisse. Jogou um saco de moedas ao chão e disse que aquilo deveria ser suficiente. O homem pegou o dinheiro, mas sorriu de forma maliciosa e disse que também queriam mulheres, afirmando que ela era adequada. Ele se aproximou com intenções visivelmente agressivas, mas antes que pudesse tocá-la, Ellen reagiu com rapidez, acertou um soco direto em seu rosto e completou o golpe com um chute que o jogou no chão. Seus comparsas, furiosos, gritaram ofensas e ameaçaram matar todos. Com as espadas em punho, correram na direção do grupo. Mild gritou em alerta, mas antes que Ellen fosse atingida, uma espada interceptou o ataque. Era Terry, que apareceu no momento certo, desarmando o agressor e imobilizando-o com sua lâmina pressionada contra o pescoço. O chefe dos bandidos, enfurecido, ordenou que capturassem Ellen, mas ela não hesitou. Gritou para que todos os seus empregados pegassem suas armas. Os trabalhadores cercaram os invasores, muitos armados com varas de bambu, e derrotaram os criminosos com determinação. Momentos depois, ao longe, Mild percebeu a chegada de mais pessoas a cavalo. Alarmado, avisou Ellen, que perguntou se seriam outros bandidos. Mild, após observar melhor, respondeu que pareciam soldados particulares. Logo, Alexander se aproximou, acompanhado de 2 guardas. Sem desmontar do cavalo, ele perguntou a Ellen o que fazia ali. Ela respondeu com frieza que estava trabalhando e quis saber o que ele e Enor estavam fazendo naquele local. Enor explicou que estavam em perseguição aos bandidos e que, por coincidência, os haviam encontrado ali. Ellen, cruzando os braços, afirmou com firmeza que seus trabalhadores eram fortes o suficiente para lidar com situações assim. Enor ordenou que os soldados levassem os bandidos, mas Ellen se pôs à frente e questionou suas intenções. Perguntou diretamente por que eles deveriam ser os responsáveis pela custódia, se foram os moradores do condado de Maurice que capturaram os criminosos. Ela insistiu que os bandidos haviam invadido seu território e, portanto, deveriam ser julgados ali mesmo. Afirmou que, caso fossem mortos ou torturados, isso não seria da conta de outros reinos, mas sim deles. Enor tentou argumentar, dizendo que alguns dos prisioneiros estavam feridos, ao que Ellen respondeu que eles haviam tentado matar a todos. Por sorte, ninguém havia morrido. Enor olhou para Alexander, sem saber o que fazer.
Mas Ellen logo sugeriu outra abordagem. Disse que, caso tivessem invadido o território de Alexander, haveria uma recompensa, e perguntou diretamente sobre isso. Enor, ainda relutante, disse que o valor da recompensa era de uma moeda de ouro. Ellen, indignada, pensou que aquilo só podia ser brincadeira. Com um sorriso sarcástico, disse que ele provavelmente quis dizer 10 moedas. Fingindo ter se confundido, Enor corrigiu-se rapidamente e concordou com os 10. Ellen então calculou em voz alta, 10 moedas por pessoa, com 15 prisioneiros, totalizando 150 moedas de ouro. Pediu que o valor fosse pago antes de levarem os bandidos. Confuso, Enor repetiu o valor, surpreso com a quantia. Foi então que Alexander interveio, dizendo que ele próprio pagaria. Ofereceu uma joia, dizendo que valia, com certeza, as 150 moedas. Ellen analisou o presente e respondeu que, sendo uma joia, havia uma taxa de corte para a venda. Portanto, seria necessário um valor adicional. Sem responder diretamente, Alexander ordenou que Enor pegasse os prisioneiros. Depois, se aproximou de Ellen e pediu um momento para conversar. Ela, no entanto, o ignorou, acenando com a mão e dizendo que ele deveria tratar dos feridos e continuar sua jornada. Quando Alexander e seus soldados partiram, Ellen se virou para Mild, pensativa, e comentou que havia algo estranho naquela situação. Mild perguntou do que ela suspeitava. Ellen explicou que os bandidos surgiram de repente, como se estivessem esperando por algo. Mild tentou minimizar, dizendo que talvez fosse apenas coincidência. Mas Ellen, com os braços cruzados, disse que o mais importante era que ninguém tivesse se ferido gravemente. Mild suspirou e refletiu em silêncio, culpando-se por tê-la colocado em perigo com seus comentários descuidados. Ellen, percebendo seu estado, disse que voltaria em breve e pediu que ele descansasse um pouco no trem. Logo depois, já na área de trabalho, Ellen começou a preparar as velas aromáticas encomendadas pelo rei, com a ajuda de Milga. Esta, encantada, exclamou ao ver a cera derretida, achava-a linda como uma joia líquida. Mas Ellen, observando atentamente, sentia que havia algo errado, e não conseguia identificar o que era. De repente, uma ideia lhe veio à mente. Virou-se para Milga e pediu que chamasse o ferreiro imediatamente. Disse que precisavam começar do início, e com urgência. Cerca de 1 hora depois, Milga retornou com o ferreiro. Após analisar o pedido, ele informou que, para criar a peça no formato desejado por Ellen, seria necessário um material chamado iruril. Curiosa, Ellen quis saber mais sobre o tal material. O ferreiro explicou que só poderia ser obtido no reino de Vieta. Ellen então sugeriu que o comprassem de lá, mas o ferreiro respondeu que isso seria praticamente impossível. Quando ela perguntou o motivo, ele explicou que o governo de Vieta não comercializava aquele material. Ellen refletiu, tentando lembrar-se de algo, e então recordou. O reino de Vieta era o mesmo que vendia as famosas estátuas de sereia em caixas de música. Com o pensamento já traçando uma solução, ela se virou para uma empregada e disse: Polter, vou escrever uma carta. Envie-a para Clona Azena. A empregada assentiu imediatamente. Sim, chefe. No dia seguinte, Ellen recebeu a resposta de Clona. Ao ler a carta, murmurou consigo mesma que estava agradecida. Clona havia se prontificado a ir pessoalmente ao reino de Vieta. Em troca, ela havia solicitado apenas 3 velas aromáticas premium com o símbolo real, um preço incrivelmente acessível. O negócio de velas perfumadas, assim como o de cafeterias, prosperava. Enquanto observava os clientes pela janela, Ellen refletia que, graças a Eide, até mesmo o vidro artesanal havia começado a vender bem. Foi então que um barulho a tirou de seus pensamentos. Ao virar-se, viu Philip abrindo a porta de seu escritório. Surpresa, perguntou-lhe qual era o motivo daquela visita inesperada. Com um sorriso, Philip respondeu que não havia outra razão senão o desejo de vê-la. Ellen, desconfiada, comentou que ouvirá dizer que ele estava extremamente ocupado, mas Philip aproximou-se do seu rosto e, em tom sedutor, disse que, independentemente da sua agenda, nada era mais importante do que vê-la. Corando, Ellen desviou o olhar e refletiu que a habilidade de Philip com as palavras parecia ter melhorado muito.
Percebendo o clima tenso, Philip perguntou, desconfortável, se Terry e Aide estavam presentes. Ellen confirmou, explicando que Aide agora era seu funcionário, pois havia se candidatado para uma vaga aberta. Philip questionou por que, dentre tantas pessoas, precisava ser justamente ele. Ellen, intrigada, perguntou o que Aide teria feito para causar tanta antipatia. Coçando a cabeça, Philip admitiu, Aide era muito bonito. Ellen concordou, dizendo que sim, ele era bonito. Triste, Philip confessou que aquilo o incomodava profundamente. Ele então pegou uma das tranças do cabelo de Ellen, cheirou-a e, com certo ciúme, revelou que odiava o fato de Aide ter dado uma boneca para ela, além de sempre sorrir quando a encontrava. Esse sentimento de raiva o levou a demitir Aide. Indignada, Ellen pensou que Philip havia mesmo demitido Aide apenas por ciúmes. Philip, tentando se justificar, disse que, se soubesse que Aide acabaria trabalhando com ela, não o teria afastado. Ellen, com um tom sério, perguntou-se, no fundo, ele não confiava nela. Philip gaguejou, negando a acusação, mas Ellen cruzou os braços, e virando o rosto em desaprovação, declarou estar decepcionada. Desesperado, Philip pediu desculpas e prometeu se retratar formalmente com Aide, se isso fosse necessário. Ellen então o desafiou a fazer isso, ao que Philip perguntou se ela o perdoaria. Com um sorriso provocador, Ellen disse que não havia nada a perdoar, afinal, lhe disseram que a antiga Ellen era ainda pior. Philip a abraçou por trás e declarou seu amor. Envergonhada, Ellen pediu que ele parasse com aquelas demonstrações em público, pois poderiam ser vistos. Philip sussurrou em seu ouvido que adoraria ser visto e que alguém compartilhasse aquele momento. Ellen corou intensamente e refletiu, com certa frustração, que Philip estava se tornando cada vez mais infantil. Em outro local, Layla caminhava sozinha pelo jardim, sentindo saudades da mãe. Perguntava-se o que Ellen estaria fazendo naquele momento. Com um sorriso, pensava em acompanhá-la quando tivesse a chance. Ao se aproximar do grupo de damas no salão de chá, Layla notou que o humor do sogro estava pior que o habitual. Mas logo se tranquilizou ao lembrar que, por mais severos que fossem, ainda eram menos assustadores do que sua mãe fora no passado. Ao sentar-se em seu lugar reservado, uma dama ruiva a cumprimentou calorosamente. Layla agradeceu o convite e tentou manter a postura. Delina, em tom provocativo, perguntou por que ela se comportava de forma tão distante com as outras mães, sugerindo que, afinal, elas também eram suas sogras. Layla, surpresa, pensou nas mulheres ao seu redor, todas pareciam querer devorar seu marido. Fingindo rir, Delina continuou dizendo que a família real de Cigária deveria viver em harmonia mútua. Layla, incomodada, pensou em como sua mãe agiria naquela situação. Se fosse a mamãe, com certeza derrubaria a mesa de chá, e ainda jogaria sobremesa nelas. Pensar em Ellen a acalmava. Nesse instante, a dama ruiva comentou sobre rumores que circulavam. Curiosa, Layla perguntou do que se tratava. A mulher respondeu que se dizia que o príncipe Malboro estava prestes a ascender ao trono. Alarmada, Layla pensou que aquilo ainda era um segredo e perguntou quem havia espalhado tal boato. Uma das damas, em tom arrogante, ironizou que elas, como mulheres civilizadas, jamais fariam algo tão grosseiro quanto investigar boateiras. Layla desconfiou de Delina. Lembrou-se do conselho da mãe, enfrente-os com confiança. Com isso em mente, ela se recompôs e declarou, com firmeza, que não via razão para ter medo. Um breve silêncio dominou o salão. Tomando um gole de chá, Layla percebeu que, ao falar com convicção, as atitudes ao seu redor mudavam. Logo depois, uma empregada aproximou-se com uma carta do príncipe. Layla, ao lê-la, sorriu e gritou de felicidade. Ellen estava a caminho. Todas as damas ficaram surpresas com a reação. Delina perguntou se ela se referia à própria Ellen, e Layla confirmou com entusiasmo, explicando que sua mãe traria velas de aromaterapia. Delina, incrédula, murmurou algo sobre ser impossível. Layla, percebendo, a provocou, perguntando o que ela queria dizer com aquilo. Desconcertada, Delina escondeu o rosto com um leque, tentando disfarçar. Enquanto isso, na sala de espera do palácio, Ellen suspirava,
cansada da longa jornada. Pensava que finalmente havia chegado. Durante a viagem, haviam sido atacados 3 vezes por desconhecidos, e se não fosse pelos cavaleiros enviados por Philip, talvez não tivessem sobrevivido. Nesse momento, o rei entrou com sua comitiva. Parou diante de Ellen e perguntou se ela havia trazido as velas perfumadas. Ellen fez uma reverência e confirmou que sim. Coçando o queixo, o rei questionou por que as velas não estavam com ela. Ellen explicou que, devido aos ataques, optou por enviá-las separadamente por segurança. Surpreso e irritado, o rei exclamou, exigindo saber quem ousara atacá-la. Logo, um guarda entrou, anunciando uma entrega especial vinda do condado de Maurice, endereçada ao príncipe Marlborough. Ellen então comentou que se tratava das velas que ela havia enviado. Com expressão séria, o rei ordenou que as trouxessem. Um mordomo entrou com uma caixa elegante decorada com símbolos dourados. Uma das damas ruivas, preocupada, observou que, se a vela realmente tivesse o símbolo da família real, ele derreteria ao ser aceso. O rei ponderou, questionando se a vela poderia, de fato, ser utilizada. Delina, zombeteira, pensou que uma vela que não podia ser acesa não teria atrativo algum. Philip, então, sugeriu ao rei que observassem a vela antes de qualquer julgamento. Ellen abriu a caixa, revelando a vela e o castiçal, explicando que a vela simbolizava o povo, enquanto o castiçal representava o reino. Ao ouvir isso, Delina ficou desconcertada. Que mulher politicamente astuta, pensou. A vela foi acesa. Quando a cera começou a derreter, algumas mulheres se alarmaram, a cera estava cobrindo o símbolo real. Uma delas exclamou que o emblema do governo estava agora coberto de cera. Delina comentou, com um toque dramático, que parecia até que sangue escorria da vela. Confiante, ela cruzou os braços e pensou, eu sabia que isso aconteceria. E ainda assim, ela continua tão confiante.